Olá, que bom ter a sua companhia. Hoje, a gente vai mergulhar numa virtude que São Tomás de Aquino considerava a mãe de todas as outras. Uma qualidade que, se a gente entender direitinho, pode ser a chave para transformar nossas boas intenções em ações realmente boas. Todo mundo já se fez essa pergunta em algum momento, não é mesmo? Por que, mesmo querendo acertar, às vezes a gente acaba escolhendo o caminho errado? A resposta, segundo a rica tradição cristã, pode estar no cultivo de uma única virtude: a prudência. E para nos guiar nessa exploração, a gente vai se apoiar nos ensinamentos de São Tomás de Aquino. Ele nos oferece um verdadeiro mapa da alma humana, mostrando como podemos nos orientar para o bem. Esta é a primeira parte da nossa jornada pelas virtudes cardeais. Muito bem, vamos lá. Nosso caminho hoje está bem traçado. Primeiro, vamos entender o que é prudência. Depois, como ela funciona como um GPS para nossa alma. Em seguida, vamos analisar a anatomia de uma ação prudente, identificar quem são seus inimigos e, por fim, descobrir como a gente pode cultivar essa virtude no dia a dia. Para começar, vamos construir uma base bem sólida. Afinal, o que é exatamente essa virtude tão fundamental? São Tomás de Aquino, citando o Santo Agostinho, nos dá essa definição, que é ao mesmo tempo simples e muito poderosa. Prudência, em essência, é sabedoria prática, é a habilidade de discernir o que nos leva para o nosso objetivo de vida e o que nos desvia dele. É, de fato, a arte de navegar pela vida. Mas de onde vem essa capacidade? Seria algo como uma intuição, um sentimento ou alguma outra coisa? E aqui está um ponto fundamental. A prudência é uma virtude do intelecto. Como dizia Santo Isidoro, ser prudente é como ver de longe. É a nossa razão que nos permite analisar o passado, entender o presente e projetar as consequências das nossas ações lá na frente. Ou seja, não é um impulso do coração, mas sim uma visão clara da mente. Bom, se a prudência é essa visão de longo alcance, como é que ela nos guia na prática? A melhor analogia, talvez, seja de um sistema de navegação, um GPS. E aqui existe uma distinção que é muito importante. As outras virtudes morais, como a justiça ou a temperança, nos dizem qual é o destino. Elas apontam para o objetivo, seja justo, seja moderado. Acontece que há a prudência que calcula a rota. É ela que investiga e decide como ser justo ou moderado naquela situação específica em que a gente se encontra. Isso nos leva àquela famosa ideia do meio termo. Ser corajoso, por exemplo, não é ser imprudente, nem ser covarde. Ser generoso não é ser esbanjador, nem avarento. A prudência é a virtude que usa a razão para encontrar esse equilíbrio perfeito, a medida certa para cada ação. Em resumo, ela é como a maestrina da orquestra das virtudes. Então, vamos um pouco mais fundo para ver como essa calculadora de rotas funciona. Quais são os passos que a prudência segue para nos levar do pensamento até a ação correta? São Tomás de Aquino descreve um processo com 3 atos que são essenciais. Primeiro, a razão aconselha. Ela investiga, pesquisa, considera as opções. Segundo, ela julga, decide qual dos meios que ela investigou é o melhor, aqui e agora. E, finalmente, vem o passo mais importante. Ela manda, a prudência não fica só na teoria. O seu ato principal, o seu ponto alto, é o comando, a ordem da razão para que a vontade execute a ação. É por isso que ela é uma virtude tão prática. Ela não apenas sabe o que fazer, ela faz. E para que esse comando aconteça de forma eficaz, é necessária uma qualidade chamada solicitude. É a prontidão, a agilidade em aplicar o que foi bem aconselhado e bem julgado. E aqui um detalhe importante. Não se trata de ansiedade, mas de uma vigilância atenta, para não deixar que uma boa decisão se perca no meio do caminho. Uma das melhores maneiras de entender uma virtude é olhar para o seu oposto. O que acontece, então, quando a prudência falha? Pode soar um pouco forte, né? Pensar na imprudência, uma simples decisão mal pensada como um pecado. Mas, segundo o raciocínio de São Tomás, ela é, sim, um pecado, porque a imprudência é uma falha em usar a nossa razão, nossa capacidade de ver de longe para nos direcionar ao bem. É, no fundo, uma recusa em usar a ferramenta que nos foi dada para agir corretamente. E essa falha aparece de 3 formas principais, cada uma ligada a um dos atos da prudência que a gente acabou de ver. A precipitação é a falha em aconselhar.
é o agir por impulso. A inconsideração é a falha em julgar bem, ignorando fatores importantes. E a inconstância é a falha em mandar. É quando a gente sabe o que é certo, mas simplesmente não faz, abandonando a boa decisão no meio do caminho. Então, como podemos fortalecer essa virtude e evitar seus inimigos? Vamos rever os pontos essenciais para cultivar a reta razão. Vamos recapitular então. A prudência é a reta razão no agir. Ela mora no nosso intelecto, não nas emoções. A função dela não é definir o objetivo final, isso é tarefa das outras virtudes, mas sim determinar os melhores meios para chegar lá. E seu ato principal é o comando, transformar o bom julgamento em ação concreta, fugindo de vícios como a precipitação e a inconstância. E assim, a gente volta à nossa pergunta inicial. A resposta de São Tomás de Aquino é clara. Para parar de tomar decisões ruins, precisamos treinar a nossa razão. Precisamos criar o hábito de parar, investigar as opções, julgar com clareza e, acima de tudo, ter a firmeza de executar aquilo que a gente decidiu ser o caminho certo. Se este conteúdo trouxe alguma luz ou ampliou sua compreensão, por favor, curta, inscreva-se no canal e compartilhe, para que mais pessoas possam ter acesso a uma formação sólida e fiel à tradição cristã. E para terminar, deixe uma pergunta para reflexão. Com base nessa análise, qual desses 3 inimigos da prudência, a precipitação, a inconsideração ou a inconstância, representa o maior desafio no nosso cotidiano? Fica a reflexão. Muito obrigada pela companhia.